Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a independência da América Ibérica, mais especificamente a independência do Brasil. Então é muito importante você aí que está me vendo em sala de aula prestar atenção, porque nós vamos falar da nossa história, da história do Brasil. Como que o nosso país deixou de ser uma colônia de Portugal para se tornar uma nação independente. Tá legal? Certinho? Então, pessoal, na aula passada nós vimos a respeito da chegada da família real ao Brasil em 1808. Vimos que essa chegada, o desembarque da família real portuguesa no Brasil foi também o pontapé inicial para o começo do processo da nossa independência. Porque dessa forma, com a chegada da família real, o Brasil começou a perder os aspectos coloniais que vinha desde 1500. O Brasil começava a ter uma relativa autonomia, já poderia negociar com outras nações, por causa da abertura dos portos. O Brasil também tinha alguns cargos, algumas secretarias, vamos dizer assim, fundadas por Dom João VI para auxiliá-lo na administração do Império Português. Podemos dizer que o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, acabou se transformando na capital do Império Português. Lembrando que nesse período, o Portugal havia sido invadido pelas tropas napoleônicas, o que forçou Dom João VI a vir para cá. Então, pessoal, na aula passada nós vimos isso, sobre a chegada da família real aqui no Brasil e como isso desencadeou o nosso processo de independência. E hoje nós vamos ver como isso vai desaguar lá no 7 de setembro de 1822, tá certo? Então vem comigo, vamos dar continuidade ao nosso processo de independência, tá legal? Então, pessoal, o nosso processo de independência não foi apenas um mar tranquilo, sem nenhum problema, não. A nossa independência, ela teve revoltas, e uma revolta bem longe do Rio de Janeiro. Lá em Pernambuco, em 1817, nós vamos ter a Conjuração Pernambucana, quando os revoltosos eles vão exigir o fim da presença portuguesa no Brasil e a instalação da República. Então veja, pessoal, que essa ideia do Brasil se tornar uma nação republicana não começou em 1889, não começou com a proclamação da República, mas sim muito tempo antes, quase 70 anos antes, já tinha esse ideal republicano dentro do nosso país. E por que república? Porque eles queriam que as províncias elas tivessem uma relativa autonomia. Eles queriam que a província pudesse ter as suas leis, cobrar os seus impostos, poder se administrar. Então, essa exigência pela república vai perpassar por boa parte das primeiras décadas do Brasil independente, tá certo? Então, os revoltosos eles vão querer o fim da presença portuguesa e a instalação da república. Vocês acham que a Conjuração Pernambucana, ocorrida em 1817, vai dar certo? Não. As tropas oficiais, as tropas enviadas por Dom João VI até Pernambuco, vão conseguir derrotar a revolta. Além disso, pessoal, é interessante a gente perceber, só uma curiosidade sobre essa revolta, que uma das outros ideais que eles defendiam era a abolição da escravidão. Mas quando esse assunto entrou em pauta durante as discussões, isso acabou provocando um racha entre os revoltosos. Tinham pessoas que queriam o fim da abolição da escravidão, que defendia a liberdade para os escravos, e outros vão ser totalmente contra, principalmente os proprietários de terra, porque eles queriam que a mão de obra escrava permanecesse para continuar trabalhando em suas terras. Então veja que as causas das revoltas, elas acabam promovendo rupturas dentro dos seus grupos, e isso acaba enfraquecendo a revolta e facilitando a ação das tropas oficiais. Então, lá em Pernambuco, em 1817, a Conjuração Pernambucana nos mostrou que a presença portuguesa era muito mais um peso do que alguma ajuda, do que algo que fosse benéfico para o Brasil.
Então, nesse momento, a gente percebe que a presença da família real portuguesa já estava provocando insatisfação no povo brasileiro. Porque se a coroa portuguesa vem para cá também toda a sua estrutura burocrática, os seus cargos, seus ministros, e eles precisavam manter a boa vida que eles viviam lá em Portugal. E de que forma eles vão conseguir isso? Cobrando imposto, né, exigindo, né, o financiamento por parte do povo brasileiro. E é claro que o povo brasileiro não vai querer nada disso, então eles vão se revoltar, tá certo? Então veja a distância, né? Lá em Pernambuco, no Recife, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, então veja que a insatisfação com a presença portuguesa no Brasil já estava latente já há bom tempo, tá legal? Outro acontecimento que dessa vez lá em Portugal também vai ter influência no Brasil, que é a Revolução do Porto, em 1820, com o auxílio da Inglaterra, que eu escrevi errado, me desculpa, que é em ingleses, opa, não, tá certo, eita, eu confundi a minha cabeça, desculpa, gente, é assim mesmo. Então, pessoal, com o auxílio da Inglaterra, né, os portugueses vão restaurar o seu reino. De que forma eles vão fazer isso? Eles vão expulsar os franceses. Vocês estão se lembrados que os franceses estavam em território português desde a época da invasão napoleônica, ali em 1808, desde aquele período? Então, em 1820, eles vão ser expulsos com a ajuda da Inglaterra e o reino português será restaurado. Só que essa restauração do reino português não vai ser algo simples, né? Os portugueses que vão restaurar o reino, eles vão estar um pouco indignados com Dom João VI, que já fazia quase 20 anos que estava no Brasil. Então eles vão fazer o quê? Eles vão exigir o retorno de Dom João VI para o Brasil. E não só isso, eles vão querer que Dom João VI assine uma nova Constituição que estava em elaboração. Aí nós percebemos, pessoal, que a vida do Dom João VI não estava nada fácil. Por isso que ele queria muito ficar no Brasil, né? Então, o Dom João VI, temendo perder o reino de Portugal para aqueles que estavam fazendo a Revolução do Porto, ele vai voltar para Portugal e vai deixar o seu filho, Dom Pedro I, príncipe regente, aqui no Brasil. Então veja que Dom João VI, ele volta para Portugal, mas ele já indica como seu futuro herdeiro o seu filho, Dom Pedro I, tá certo? Outra questão importante também que nós vemos, né, nessa Revolução do Porto, além dessa exigência do retorno de Dom João VI, é a recolonização do Brasil. Como assim, professor? Recolonização do Brasil. Vocês se lembram que eu falei agora mesmo, no começo da aula, quando eu estava recordando sobre a vinda da família real para cá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês sobre a relativa autonomia que o Brasil tinha, a questão do Brasil ter sido elevado, né, à condição de Reino Unido. Economicamente também o Brasil estava bem à frente de Portugal. Então tudo isso fez com que os portugueses desejassem a manutenção da nossa colonização. Porque eles perceberam que o Brasil já estava muito avançado no sentido da sua emancipação. Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Mas os portugueses queriam colocar um entrave nisso. Eles queriam manter o Brasil como colônia de Portugal. E vocês acham que eles vão conseguir? Vocês acham que os portugueses vão conseguir convencer Dom Pedro I a voltar para Portugal? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro, ele, pressionado pela corte portuguesa para voltar para Portugal, percebendo que os brasileiros estavam exigindo a sua permanência no Brasil, ele vai decidir pela permanência no Brasil. Ele vai dizer que ele fica no Brasil. Por isso que o dia 9 de janeiro de 1822 entrou para a história como o dia do fico, o dia em que Dom Pedro I desrespeitou uma ordem portuguesa e permaneceu no Brasil. E quando uma colônia desrespeita uma ordem, não cumpre uma ordem vinda da sua metrópole, já demonstra que a autoridade metropolitana não fazia sentido na colônia, né? Mas uma hora ou outra a independência ia acontecer. E a partir do momento que Dom Pedro I ele decide permanecer no Brasil,
ele acaba se tornando o líder desse processo de independência. É por isso que quando a gente vê o 7 de setembro, a gente vê a figura do Dom Pedro I, porque ao permanecer no Brasil, ele acaba tomando as rédeas do processo de independência. É claro que ele não fez sozinho, né? Teve o papel José Bonifácio, a imperatriz Leopoldina, né? Outras pessoas também tiveram, né, participação significativa no processo de independência. Mas quem vai, entre aspas, levar a fama será Dom Pedro I, tá certo? Justamente por ele ser esse líder e também por ele permanecer no Brasil descumprindo uma ordem de Portugal, tá legal? Então, gente, até que nós temos, né, finalmente, né, o 7 de setembro, né, que vai ser o dia da nossa independência. Né? Dom Pedro I estava na cidade de Santos, né, o litoral paulista, né, também estava ali visitando a cidade. Quando ele volta para São Paulo, ele recebe uma carta de José Bonifácio, na qual ele dizia que os portugueses exigiam novamente o seu retorno para o Brasil. Né, e percebendo a necessidade de se proclamar a independência, às margens do riacho Ipiranga, ali próximo a São Paulo, ele vai declarar o Brasil independente. Ele vai falar a famosa frase, independência ou morte. Né? Naquela época, a cidade de São Paulo não era tão grande como é hoje, então o riacho do Ipiranga, além de ser limpo, estava bem distante do centro da cidade. Hoje o riacho do Ipiranga é um córrego canalizado, nem parece com os tempos do Dom Pedro I. Né? E ali é o local da nossa independência, tá certo? Então, quando falamos da independência do Brasil, nós falamos de todo esse processo que nós vimos ao longo da nossa aula, né? A chegada da família real portuguesa no Brasil, as vantagens que essa chegada trouxe para a nossa nação, que já estava ansiosa pela sua independência, né? As lutas para que os portugueses ou fossem expulsos ou aderissem à independência, até que desaguasse nas águas do riacho do Ipiranga, que ainda eram limpas, no 7 de setembro de 1822. Tá legal? Então, hoje nós finalizamos esse processo de independência do Brasil. Né? Nós vimos como que a parte portuguesa da América se torna independente. Tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.